Esses filmes são tão ruins que são bons. Com Felipe Neto. Primeira vez que estamos reagindo ao Felipe Neto aqui. Primeira vez. Fator novo aqui no canal. Pra vocês no YouTube e pra galera que está aqui no chat também na Twitch. Como é que é o nome mesmo do chat? Me Fundi. Me Fundi. Né? Então, pra galera, fator novo, Felipe Neto aqui na Twitch. E agora também no YouTube. Vambora? Vamos começar? Tem os cinefilinhos, né? Porque o Gustavo Gafato falou pra gente chamar de cinefilinhos. Vambora, vambora. Boa noite, Fefe Equipe. Eu ia comentar na live, não deu tempo. Quando um filme é ruim, mas é feito com a intenção de ser ruim, isso torna o filme bom? Ah, ele foi bem executado, né? Eu acho que sim, Se né? a proposta é essa, sim. É aquele filme que é feito pra ser trash. Por exemplo, os filmes de terror, como é que se chama aquela... Vamos lá. Ele vai começar nos filmes de terror. Ele vai começar a falar dos filmes de terror. Ele vai citar os filmes de terror como filmes que são feitos pra ser ruins e que viram bons por causa disso. Tá. Vamos lá. O que vocês acham, chat? O que vocês acham? Vamos voltar nessa pergunta aqui. Boa noite, Fefe Equipe. Eu ia comentar na live, não deu tempo. Quando um filme é ruim, mas é feito com a intenção de ser ruim, isso torna o filme bom? O que vocês acham, chat? Antes de eu dar meus pitacos, o que vocês acham? Quando o filme é ruim com a intenção de ser ruim. E aí? Qual o sentido de querer fazer um trabalho ruim? Então, né, gente? Então. O que define um filme ser ruim? A questão é essa. Olha só. Qual é a questão que a gente precisa ter em mente aqui? Esse discurso em que se assume os filmes com a intenção... Os filmes feitos com a intenção de ser ruim, que são tão ruins que viram bons, não estão tão somente assumindo um discurso elitista mesmo. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa perspectiva de filmes ruins feitos na intenção de ser ruins nada mais é do que uma perspectiva que parte da lógica comparativa com o bem-fazer cinematográfico. Ou seja, o que se considera ruim ao analisar esse tipo de filme é com uma comparação com aquilo que se diz ser a verdadeira arte. O bem-fazer cinematográfico. Portanto, os filmes que não seguem a lógica do bem-fazer cinematográfico são considerados ruins. Só que isso não é uma verdade. Até porque essa lógica academicista de fazer cinema muitas vezes produz filmes completamente irrisíveis, ignoráveis. E a lógica do mal fazer produz coisas maravilhosas em muitos dos casos. O terror, que vai ser um dos gêneros aqui que o Felipe Neto vai citar, por exemplo, vai ser um desses gêneros que vai trabalhar de maneira bastante intensa uma reação a esse bem-fazer cinematográfico. E muito por conta disso, vai ser rechaçado historicamente. Rechaçado historicamente. Então não existe filme que é feito para ser ruim. Existem filmes que são feitos de forma a reagir à lógica do bem-fazer cinematográfico. Isso não significa que eles são ruins. Eles também podem ser bons. Eles só não seguem uma regra pré-estabelecida. Uma regra, uma convenção pré-estabelecida. Saca? Não segue convenções. E essas convenções, elas são postas em um determinado lugar de verdadeira arte pela qual esse cinema reage. A Susan Sontag, por exemplo, ela vai escrever um texto bastante importante chamado Notas sobre o Camp, né?
em que ela fala justamente sobre alguns tipos de filmes que não seguem esse padrão do bem-fazer cinematográfico e que reagem muito a isso com um certo exagero. A gente pode citar também, por exemplo, para além dos gêneros cinematográficos, o terror, o melodrama e tudo mais, a gente pode citar também o maneirismo como uma tendência contemporânea pós-moderna, melhor dizendo, ali da década de 80 e tudo mais, que reage a um tipo de cinema moderno que já havia experimentado tudo e que, portanto, estica todas as possibilidades formais e estilísticas para produzir algo completamente novo a partir daquilo que já foi realizado. E produz um cinema do exagero, do hiperestilo. Saca? Inclusive, maneirismo é um nome que se dá justamente a partir do maneirismo da pintura, lá na época do Renascimento. Então, o Renascimento, gente, era justamente um período onde as convenções, as regras do bem-fazer, tudo isso era muito valorizado, né? A perspectiva, o ponto de ouro e tudo mais era muito valorizado, essas regras acadêmicas do bem-fazer, a anatomia. E aí os maneiristas na pintura faziam o quê? Eles desrespeitavam essas regras. Então, as formas do corpo, elas eram diformes. Né? Existe até um debate histórico se de fato esses pintores eram maneiristas propositalmente ou eles eram mal pintores. E aí quando a gente vai para o maneirismo no cinema, a gente vê muito claro isso. É muito curioso a gente ver que diretores maneiristas concorreram muito na história do cinema ao tal do Framboesa de Ouro. É muito curioso isso, né? Brian De Palma, Paul Verhoeven. É muito curioso perceber isso. Como a academia rejeita esse mal fazer. Então não. Os filmes não são feitos... os filmes não são feitos para ser ruins. Ao ponto que ficam bons. Eles tão somente reagem a uma lógica do bem fazer. A uma lógica acadêmica do bem fazer. Que tenta ditar, historicamente, a partir de uma lógica de poder, qual é o bem fazer, qual é a verdadeira arte. Inclusive, ditando, por consequência, segregando, por consequência, o que é popular. O que é popular é mal fazer, o que é acadêmico é o bem fazer. E aí o que é popular, e aí os gêneros que a gente estava falando agora, são menos importantes. Não são verdadeiras, são tão somente entretenimento. Saca? Ele foi bem executado, né? Eu acho que sim, Se né? a proposta é essa, sim. Claro que eles estão partindo para um discurso mais, sabe, informal e tudo mais. O rapaz ali fala pra gente que o filme é feito para ser ruim e fica bom, então ele foi bem executado. Sabe, não é bem assim. Aquele filme que é feito pra ser trash. Por exemplo, os filmes de terror... O filme que é feito pra ser trash não significa que é ruim, porque o trash não é ruim. Ele só não só não segue as convenções. Como é que se chama aquela categoria? Ou melhor, segue suas próprias convenções. De filme de terror, slash, né? Isso, Slasher. Eu adoro. Slash é a banda, né? O Slash é o guitarrista, pô. Eu tô bem. O roqueiro é ele, é isso. Saca? Partiram pro terror. E foram pro terror slasher, que é justamente um terror ali da década de 80. Muito na toada dos maneiristas, inclusive. Né? Tô bem. Filme slasher eu se amarro. E é tipo feito pra ser trashzeira, sabe? Meio idiota, então, assim. Até que... depende do filme. Mas, por exemplo, o Pânico, ele foi nessa pegada cômica e você vê que ele vai envelhecendo igual o vinho. O negócio assim, o primeiro Pânico é genial. As piadas, pô, Preciso rever. aquela cena dele falando assim,
seu idiota olhando pra TV no filme de terror, tá atrás de você, e o cara tá atrás dele na vida real, é tipo, eu preciso... Pânico é um filme que a gente gosta de chamar de um filme autoconsciente, né? É esse filme que tem a consciência da sua própria existência enquanto filme. E por isso brinca com as suas próprias convenções, e com as convenções do gênero, né? Então, só aquele início de Pânico é maravilhoso, né? É o início em que ele expõe uma grande estrela do cinema mundial naquele momento histórico, que era Drew Barrymore, que era uma grande estrela ali da década de 90. E aí, nos 15 primeiros minutos, a primeira cena do filme resolve matar a grande estrela do filme, né? E depois apresenta pra gente um bando de atores até então desconhecidos, né? Tirando, claro, a Mônica lá Mônica, né? Mônica do Friends, né? Mas tirando a Courtney Cox, eram atores desconhecidos na sua maioria, e a grande estrela foi morta nos primeiros minutos do filme. Saca? Brincando um pouco com as convenções do gênero, brincando com Psicose, inclusive, sabe? Que apresenta uma personagem, faz com que a gente se identifique com essa personagem e tudo mais, e mata essa personagem. E essa primeira cena, ela já nos traz essa perspectiva autoconsciente, na medida em que o telefonema já nos indica essa perspectiva, né? O cara começa a perguntar quais filmes de terror que ela gosta, e tudo mais. E aí entra a cena de terror, né? Slasher, o nosso personagem, o Ghostface, é um personagem slasher, mas ao mesmo tempo é um personagem meio atabalhoado, um personagem que não é como o Jason, por exemplo, que é um cara imponente, o personagem de Halloween, né, que é um personagem imponente, que persegue, que vai matar e tudo mais. Não, Ghostface é um personagem meio atabalhoado, meio, sabe? Então, essa autoconsciência de Pânico faz com que ele brinque com as suas próprias convenções em várias das suas cenas e, enfim, brinque um pouco com o próprio gênero, inclusive. Brinca consigo e com as convenções do gênero. Pânico é maneirista? Ele parte de uma... a gente pode dizer que é maneirista, mas ele tá mais numa toada do cinema de horror ali da década de 90, de que se autorreferencia o tempo inteiro. Preciso rever Pânico, cara. Cara, é muito bom. E detalhe, não esse último eu achei mais ou menos, mas o quinto que teve agora, ano passado, cara, é um fanservice muito bom. Pra quem gosta da franquia. É muito bom. Tá cansado... mas hoje em dia, filme autoconsciente é o que mais tem. Ficou meio maçante. Na verdade, assim... existe uma diferença entre filme autoconsciente e filme que homenageia, tá? Existe uma grande diferença em autoconsciência e homenagem. Então, se a gente for pegar, por exemplo, Stranger Things, é um filme que não é uma série que não é autoconsciente, é uma série que faz homenagem à década de 80. Um filme autoconsciente é um filme que tem a consciência da sua própria existência, tem a consciência da sua própria história, eu digo da história do filme em si e da história do cinema. E, portanto, brinca com essas convenções na medida em que essas convenções já trabalharam tudo que era possível. Então, o que eu faço com elas? Eu passo a esticar essas possibilidades para criar algo completamente novo. Percebe? Então, não é como se eu fosse replicar ou como se eu fosse homenagear. É esticar essas possibilidades. Elevar essas possibilidades a um outro patamar. Então, a autoconsciência, ela não é somente textual, por exemplo. É fazer a referência àquilo que já aconteceu textualmente, por exemplo. Não é só isso. Mas também se abordar a partir do estilo. Esticando esse estilo. Hiperestilizando esse estilo. Saca? Eu tenho que assistir tudo do primeiro, então, né? Pra chegar no quinto e pegar todas as referências. Por que o quinto é bom? Porque ele vai fazendo piada dos que vão ficando ruim, né? Porque tá. Um é muito bom, o 2 é bom, o terceiro já é aquela coisa, né? Porque tem a Rachel, tava remendo. O quarto já tá tipo... Não, Era Uma Vez em Hollywood não é um filme exatamente autoconsciente. É um filme... O Tarantino, ele é um cara que faz homenagens, né? Ele homenageia o cinema e... Assim, a gente até pode dizer que ele é meio maneirista em alguns momentos e tudo mais, mas ele faz mais homenagens do que, de fato, explora uma relação autoconsciente.
Acredito. Assim, aí no quinto, eles fazem as piadas da franquia, do tipo, ninguém assistiu o quarto, no Entendi. próprio filme. Aí você que gosta da franquia, você fala, é verdade. Entendi. Interessante. Então É bom, vou é ver bom. o Pânico. Vou ver Pânico. É porque agora eu tô vendo tudo da Marvel de novo. Como assim? É, Você fez a linha toda? Não, é que eu fiz a linha toda a partir só dos segundos filmes. Aí terminei. Aí eu falei, pô, deu vontade de ver tudo de novo. Aí eu voltei e tô vendo tudo, incluindo os primeiros filmes. O primeiro Iron Man, o primeiro Porra, 2023, Felipe. 2023. Rever filme da Marvel é foda. Rever os filmes da... Não é o tipo de filme pra rever, sabe? Capitão América, o primeiro Thor. tô Eu revendo sempre tudo. fico bolado com isso, que eu penso, tem filme demais no mundo pra eu ficar repetindo. Aí eu tô ligado. Não, assim, quem assiste filme da Marvel 2023? Muita gente, né? Continua fazendo bilheterias e bilheterias. Mas quem reassiste... Quem reassiste é forte. É forte. Não dá tempo. Eu tô ligado, mas é porque eu tô numa fase que eu tô só querendo dar uma desligada no cérebro e não prestar atenção. Então, pô, tu vê ontem eu vi o Homem de Ferro 3, que muita gente não gosta e eu amo, por sinal. Tipo, a galera Qual que é o odiou. 3? Qual que é o 3? O 3 é o que... Ah, não quero... Esse é filme ruim feito pra ser ruim? Será? Tem várias armaduras. Lembra? tá ligado. E aí eu tava, tipo, eu não preciso prestar totalmente atenção pra poder, sabe? Não preciso me concentrar tanto no filme. Então, como eu só tô querendo essa experiência, é maravilhoso ver os filmes da Marvel ou rever filme. Eu Muito gosto obrigado de... pelo sub. Aliás, deixem seu sub aqui. Vamos ajudar o Projeto Lives a continuar acontecendo. Vocês sabem, viramos o mês, os subs estão caindo, eu preciso de vocês. Tipo cara. comfort food, né? Isso. É isso, é Comfort Movie. E é isso, eu amo o Homem de Ferro 3. Eu não sei por que a galera odiou esse filme, cara. Inclusive, acho que a nota dele no Rotten é baixíssima. Quem conta? Felipe Neto. Vem comigo. Me segue lá no Instagram, Felipe. Me segue lá no Instagram, Felipe. Para de ficar vendo Rotten Tomatoes, pelo amor de Deus. IMDb. Larga disso. Drogas pesadíssimas. Só segue a lógica de padrão de gosto. Foge disso, Felipe. Foge. Deixa eu ver aqui. 7.8. Não é assim, cabeção. É percentual. 78%. Não é baixíssima, não. Quanto é? É 79% dos Ai, críticos. quase, hein? É Do nada, verdade. E 78% do público. E vendo o IMDB? Pô, IMDB já é nota, né? É, então o Marcel falou quanto? 7.8. Não, mas lá vai ser diferente. Ah, não, lá notas Porque são lá baixíssimas. eles... É? Não, de herói é sempre alta. É? De herói é sempre alto. Por que será? Por que será? Por que será? Gente, IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic são, sabe, agregadores de nota. Tão somente isso. E são agregadores de notas que pouco tem recorte, pouco tem método. E, portanto, eles tão somente replicam a lógica do padrão de gosto. E por isso são empresas que se utilizam de determinados métodos que facilitam não um debate crítico acerca dos filmes, mas um guia de consumo. São sites sobre guia de consumo e não agregadores críticos. Sacaram a diferença? Metacritic, Rotten Tomatoes, IMDb são agregadores de nota de guia de consumo, não um guia crítico. Então busquem os críticos que vocês gostam e individualmente leiam seus textos. Busquem as ideias acerca desses filmes. Não vão pra nota. Quem gosta de estrelinha é astrólogo. Quem gosta de estrelinha era o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho gostava de estrelinha, gente. Ele gostava. Gostava não, agora ele é uma estrelinha, né? É, filme de herói lá é altíssimo. Lá é 8.4. Deixa eu ver. Homem de Ferro... Quer dizer, será que ele é uma estrelinha? Será que ele tá lá em cima? Né? 3. 7.1. Então, Agora ele é foguinho, né? Gosta de foguinho. acima de 7 já é um filme aceitável. É? No MDB, eu acho. Ah, então beleza. Mas assim, eu amo o Homem de Ferro 3. Eu acho muito legal. Uma estrela cadente.
Eu não gosto de pessoas que não gostam. Hoje eu tô assim, não gosto das pessoas. Hoje eu não tô gostando das só pessoas. hoje. Virou Já adubo. viu a série do Gavião Arqueiro? Eu vi todas as séries da Marvel. Assisti todas elas. Ele falou com um olhar de orgulho. É, né? Eu vi todas. É porque tem umas que são muito ruins. sim. Aquela lá da... Qual que foi a última da... Que era uma menina hispânica. Vandinha. Não. É hispânica. É a Miss Marvel? Que ela cresce o braço. Então, horrível. Meu Deus do céu, que série ruim. Mas por que você faz isso com você, cara? Mas são só 6 episódios. Ah. Aí, tipo, acaba rápido. O cara é apegado ao universo, cara. Então, qualquer coisa que tiver spin-off, crossover, ele vai É, falar. eu gosto. Mas assim, eu fiquei muito impressionado com o quanto essa é ruim. Essa é muito ruim mesmo. Mas She-Hulk, que é da... Ah, mas já começa com um nome bizarro, né? Que é a prima do Hulk vira um Hulk. Irado. Cara, é bizarro. Porque assim, o roteiro até passa, tá ligado? Ele passa. Tipo assim, se tu compra a ideia da bobagem, tá bom. Mas os efeitos, pensa, eles não têm nem grana, nem tempo pra produzir série. Eles têm pra produzir filme, mas série não. Então eles entregam com a menor verba possível, no menor tempo possível. Moleque, sem caô. Não tem nada a ver com grana. Não tem nada a ver com grana. Tem a ver com precarização do trabalho. Os trabalhadores de efeitos especiais são precarizadíssimos. Pô, parecia que eu tava vendo um filme de 19... Exatamente, não é verba, é produção em massa. É pra produzir imediatamente pro próximo episódio, reduz o trabalhador, enclausura esse trabalhador em jornadas de trabalho enormes. O trabalho é precarizadíssimo, gente. Precarizadíssimo. 1980. Inclusive, essa é uma das... Isso é a reivindicação dos roteiristas, né? A questão é que os efeitos especiais, a galera dos efeitos especiais, elas são mais desmobilizadas, elas são mais desorganizadas propositalmente pelo capitalismo. O capitalismo, ele tende à desorganização. Lembra que eu falei pra vocês nos vídeos sobre a greve, que a Netflix se antecipou a essa greve, na medida em que ela já sabia que essa greve ia acontecer, né? Na medida em que essa greve que está acontecendo agora, ela é tão somente uma extensão da greve que aconteceu lá no início dos anos 2000. Em que foi atendido as reivindicações, só que atendeu não atendendo, né? Tá bom, vou te dar, mas aí você reduziu o número de episódios nas séries, reduziu o número de trabalho e etc e tal. Surgiu o streaming no meio do caminho, enfim. O streaming surge como uma barreira para esses trabalhadores, né? O streaming, inclusive, ele surge como uma resposta a isso. O streaming, ele desmobiliza os trabalhadores, saca? Porque você não tem transparência com relação ao que está sendo assistido, você não tem com o número de episódios que está sendo assistido, então residual é difícil você dar nesse sentido. Você reduz o número de trabalho para esses trabalhadores, você desmobiliza essa classe na medida em que você internacionaliza a produção. A Netflix se antecipou a isso, internacionalizando a produção, fazendo filme na Coreia, fazendo filmes e séries na Coreia, filmes e séries na Espanha, fazendo isso aqui, sabe? Você vai internacionalizando a produção. Então, saca que o capitalismo, ele resolve as suas crises, o capitalismo, ele é criativo para resolver as suas crises, mas a resolução de suas crises é a causa das suas crises posteriores. Então, essa crise que a gente está vendo agora dos roteiristas e atores, a causa dela é a causa da resolução anterior. É a causa da resolução anterior. Por quê? Porque o capitalismo, ele funciona sob uma lógica de quebra de barreiras de acumulações, na medida em que se há uma barreira para o meu acúmulo infinito, eu vou romper com ela. E esses direitos que foram conquistados pelos trabalhadores na crise posterior, na greve anterior, esses direitos adquiridos ali, eles passam a se tornar uma barreira para essa acumulação. Maior custo. E aí o que os trabalhadores... Aí o que o capitalismo faz, o burguês faz? Rompe com essa barreira. O streaming surge como isso, o streaming se antecipa a isso e começa a produzir internacionalmente, desmobilizando a classe trabalhadora. Enfim. Reduz o número de roteiristas na sala de produção. Etc, etc, etc. Então, o resultado dos efeitos especiais hoje, não só nas séries, não está acontecendo só nas séries. Isso fica um tanto mais perceptível nas séries, porque as séries, elas precisam de menos
é menos tempo para ser realizado, é mais rápido a produção, teoricamente. Aí os trabalhadores são mais precarizados ainda. Mas se a gente vê, a galera reclamou pra caramba dos... Eu não vi ainda o filme, tá? Mas reclamou pra caramba dos efeitos especiais em Flash, por exemplo. Saca? E aí jogaram de que não, foi proposital e tudo mais. Mas saca qual é a questão? Existe uma precarização do trabalho enorme. Citaram aqui no chat, agora há pouco, no início do chat, por exemplo, da nossa live, da questão do Spider-Verse, né? Que os desenhistas também tiveram uma precarização do trabalho enorme para produzir. Enfim, então, os efeitos especiais de She-Hulk ser ruins não estão ligados tão somente à técnica. Por quê? Porque a técnica é tão somente meio. A técnica é o que Mark chamava de trabalho morto. O que importa, na verdade, é o trabalho empregado nessas técnicas. E os trabalhadores que estão empregando trabalho nessas técnicas estão precarizadíssimos. Só que, sabe qual é a questão? Não importa. Pro capitalismo, não importa. Porque a série vai ser lançada e a série vai ser assistida. E os custos terão sido muito menores. Então não importa que os efeitos especiais estejam baixos, estejam ruins. E isso, inclusive, demonstra pra gente que o desenvolvimento técnico no capitalismo, através da concorrência, livre concorrência e tudo mais, não é verdadeiro. Porque se for a custa do maior lucro, que se dane, bota os efeitos especiais ruins com um trabalhador precarizado. E é isso. Foda-se. Sabe? Enfim, vamos continuar. Tá ligado? Aquele Hulk antigo de televisão ainda. Ela, tipo, pintada de verde, sacou? Parecia que ela tava mesmo pintada com rolinho. Não parecia que ela tava pintada. Parecia que era uma boneca de videogame. Assim, de videogame de PlayStation 2. PlayStation 3. 2 é forte. Muito tosco, cara. Como que a Marvel produz um troço desse e bota no ar, velho? Cara, fizeram o Watchmen, a série, depois, e ficou, não sei quem já viu, o Watchmen é uma das melhores obras, uma das melhores adaptações pro cinema Isso, The Sims. Parece The Sims. do filme, que é do Alan Moore. Assim, em termos de HQ, é absurdo e tudo mais, ficou maneiro no filme. Quando foram fazer a série, o cara é um cara pintado de azul. Sério, cara? Ele é o Blumen Group. Então a série não é boa? Cara, a série foi premiadaça, assim, mas em termos de efeito... É ruim. É bem ruim. É da HBO. Pior é isso, cara, porque... Bom, a HBO fez ruim? É. Porra. A série é premiadaça e tal. Mas o efeito cagou. Eu achei cagadíssimo. Entendi. Mas é bizarro você ver que muda, a gente tá muito, a gente cobra muito dos efeitos hoje em dia. Por exemplo, Não vamos julgar o gosto dele com Watchmen e tudo mais, não. Eu não acho que seja um filme descartável, não, tá? Não é maneiraço, mas... o Jurassic Park 1, ele é genial porque são animatronics e tal. Coisa... Eu não vi a série, Acho então... que foi o 3, eu acho. Uhum. Que eles usam muito mais 3D. E é um 3D datado. Isso é muito criticado. Eu olhei e falei assim, tipo, tu vê que falta sombra. Qual filme que eles estão falando? Animatronics e tal. Por exemplo, o Jurassic Park, você vê que muda, a gente tá muito, a gente cobra muito dos efeitos hoje em dia. Por exemplo, o Jurassic Park 1, ele é genial porque são animatronics e tal. Coisa... Aí eu fui rever, acho que foi o 3, eu acho. Uhum. Que eles usam muito mais 3D. E é um 3D datado. Isso é muito criticado. Eu olhei e falei assim, tipo, tu vê que falta sombra, textura. Sim. E aí perdeu pra mim totalmente o sentido do filme de dar aquele medo do dinossauro. Sim. Isso é muito criticado. Porque, enfim, o CGI, ele se transformou numa maneira de baratear a produção. Porque o trabalhador, ele é precarizado e tudo mais. Você precisa de muito menos aparato técnico... físico em estúdio. Inclusive, as produções elas têm cada vez mais voltado aos estúdios, tá, gente? Isso é muito importante que a gente fale. Antigamente, existia toda uma mega produção para que os filmes pudessem ser realizados. Se a gente for pensar, por exemplo, na lógica de Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, houve todo um deslocamento de toda a equipe de trabalhadores e atores, atrizes, etc e tal, para os locais de filmagem, para filmar toda a parada. Hoje não. Hoje a gente está voltando para uma lógica da Hollywood clássica, lá da década de 50, 40, onde a gente retorna aos estúdios. Por quê? Porque é muito mais barato. É muito mais barato. Se a gente se desenvolveu
da Hollywood clássica para a Hollywood moderna, ao ponto de, para transmitir verossimilhança, a gente precisa sair dos estúdios, hoje a gente tem retornado aos estúdios porque o desenvolvimento técnico, o CGI e tudo mais, a tela verde, propiciou a possibilidade de fazer isso dentro do estúdio. Eu não preciso mais ir para longe. Eu vou para longe, faço algumas tomadas e depois faço tudo em estúdio novamente. Saca? E aí eu barateio a produção. Eu não preciso deslocar esses trabalhadores. Inclusive atores, atrizes, roteiristas, etc e tal, que porventura possam estar em outras produções, vinculados em outras produções e que não podem estar presos a uma produção que, enfim, demanda muito tempo delas. Isso tem acontecido muito também, inclusive, por exemplo, com maquiagem. A Jennifer Lawrence reclamou muito do personagem dela, da Mística, em X-Men, que ela tinha que ficar horas se fantasiando e depois horas para retirar toda a maquiagem. Isso impedia com que ela pudesse ter outros trabalhos. Fazia com que ela tivesse que chegar nos estúdios muito mais cedo para realizar e sair muito mais tarde para poder, enfim, ir para casa, né? E aí, para fazer algumas cenas ali e ir embora. O que pode hoje ser realizado por efeitos especiais. E aí, percebe que, pela lógica de barateamento da produção, os estúdios têm optado por se utilizar dos efeitos gráficos, efeitos especiais, do CGI, da tela verde, para baratear a produção. Para quebrar com a lógica das barreiras de acumulação infinita. Saca? Em Hollywood, que foi a fase em que eles estavam saindo do animatrônico para ir pro 3D. O 3D ainda era muito ruim e o animatrônico era bom. Eu vejo um até Mas é hoje, muito caro. que é 93, eu acho. Tranquilaço. Tranquilaço. Que é o passa, primeiro? É 94. passa Bem muito tranquilaço. bem. Mas ele foi essa fase. Sabe o que passou por essa fase também? Foi o Senhor dos Anéis. Você assiste os 3 primeiros Senhor dos Anéis, os orcs são todos homens, tá ligado? Maquiagem e tal. Maquiagenzão e tal. Pô, você sente realismo nos bichos. Aí você vai pro Hobbit, é tudo 3D. Mas eu vou te falar que o orc eu já tenho, dependendo ali, eu tenho um pouquinho de... Não é nem o orc, né? O orc não, minto. O orc é maneiro. Mas os efeitos que fazem Seus Anéis eu já sinto estranhamento. É porque já tá. Gente, é aquilo que eu sempre digo pra vocês. Técnica é meio. E para além de técnica ser meio, toda técnica carrega a sua rugosidade. Ou seja, toda técnica tem idade. E, portanto, demarca o tempo da sua realização. Não existe filme atemporal. Não existe filme atemporal. As técnicas utilizadas demarcam o tempo da sua realização. E, portanto, claro, O Senhor dos Anéis é fruto de um tempo. O estranhamento que a gente tem, ele é tão somente o estranhamento de alguém que está acostumado com as técnicas percebidas no tempo do presente. Agora, a gente tem que sempre ter a compreensão ao assistir a um filme de que aquele filme é fruto de um tempo. E por isso, na medida em que a gente vai assistindo e a gente vai acostumando a essa tendência, tendo a consciência de que técnica é tão somente técnica, que depende de um trabalho para que de fato produza valor naquilo, produza riqueza. Inclusive, riqueza aqui não é só riqueza de produção de dinheiro, é riqueza inclusive artística. Precisa desse trabalho. Precisa desse trabalho. Técnica é só o meio. E esse meio possui uma idade. E claro, esse trabalho empregado nessa técnica que produz uma idade, que possui uma rugosidade, produz uma riqueza que está datada àquele momento histórico. Todo filme é datado. Agora, ser datado não significa dizer que em 2023, ano que estamos agora, não podemos olhar para esse filme com a consciência de que se trata de um filme em que as técnicas, em que os meios foram empregados nesse momento histórico. Sabe? Essa é a parada. Essa é a parada. Um pouco antigo, Já né, tá cara? 20 anos aí, mais de 20 anos, né? Já tá velho, mano. É bizarro isso. Você já vê o Smeagol e você já sente, né? Você olha o Smeagol e fala, caraca, ali faltou textura. Nossa, olha que bizarro, ali não tem sombra. Não faltou.
condições técnicas daquele momento, as limitações técnicas daquele momento. Inclusive o André Bazin, ele fala bastante sobre isso, né? Que no texto O Mito do Cinema Total. O cinema, ele diz que o cinema jamais foi inventado, porque ele não cumpriu a sua própria realização. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todo o desenvolvimento técnico na arte se destina em direção ao realismo. Então, e por quê? Porque a intenção é responder o problema da forma. O que significa responder o problema da forma, Felipe? Significa que o desenvolvimento técnico na arte responde à necessidade de representar a realidade e, portanto, criar um duplo da natureza. Entretanto, a técnica oferece limitações para responder a esse problema. Oferece limitações para criar esse duplo da natureza, né? E aí, enfim, se a gente vai lá na pré-história, os homenzinhos lá pintando na caverna, nós temos uma técnica específica que impede, ou melhor, que limita essa representação da realidade tal como ela é. Mas nós vemos que essa representação é realizada. Está ali. Essa tentativa de representação da realidade. E conforme essa técnica vai se desenvolvendo, nós vamos assumindo novas características que nos demonstram que o desenvolvimento técnico e tecnológico está aí para responder a esse problema da forma que o Bazin falou lá atrás. Ou seja, a técnica vai em direção ao realismo. Aí vocês vão falar, Felipe, mas no meio do caminho surgiu as pinturas abstratas. Sim. Repara que as pinturas abstratas surgem justamente no momento em que outra técnica passa a responder ao problema da realidade. Veja, portanto, que a pintura abstrata, ali no século XIX, surge quando no surgimento da fotografia e posteriormente do cinema. E aí a pintura se liberta da necessidade de ser realista. E o cinema passa a buscar ter a sua própria ontologia, onde o seu desenvolvimento técnico vai em direção a criar o duplo da natureza. A representar a realidade. Então veja que, ao longo da história do cinema mesmo, a técnica se desenvolve para o realismo. Da fotografia nós ganhamos o movimento para o cinema. Depois surge cor, surge a montagem, surge o som. Sabe? CGI, 3D, IMAX, tudo se destinando à tentativa de criar um duplo dessa natureza. Pode ser que o cinema em algum momento se liberte da necessidade de ser realista? Pode, quando no surgimento de uma outra arte que responda a esse problema. Saca? Tipo, você percebe que não tinha muito recurso ainda. A Fantástica Fábrica de Chocolate, a nova, que é o do... Timothée Chalamet. Do Johnny Depp. Do Johnny Depp. Eu já me incomodou, porque a hora que vamos mostrar a Fazenda do Chocolate é um 3Dzaço. E no outro é aquele chocolate lindo, aquele que você dá vontade de comer, porque era barra. Mas assim, é claro que toda essa condição de desenvolvimento técnico de direção ao realismo também responde às limitações do seu tempo, sabe? E as limitações do seu tempo estão condicionadas ao sistema produtivo no qual estamos inseridos. Então o capitalismo, ele funciona sob essa perspectiva de quebra de barreiras de acumulações, o que faz com que em alguns momentos ele recue nesse intuito para acumular mais, para baratear o custo, né? Então, por exemplo, se em alguns momentos a gente discute inclusive que os dinossauros em Jurassic Park, eles são mais verossímeis, são mais reais do que os dinossauros hoje em dia, isso está tão somente a uma lógica de barateamento das produções. Mas é perceber que dentro da lógica do CGI, cada vez mais nós vamos em direção ao realismo. De chocolate ali. Quero que tinha, né? Não, e detalhe, aquela loja, quando eles entram na loja de doce, que é tudo doce, você... Mas, professor, a montagem é uma técnica que tende ao realismo, a montagem não cria um tempo e uma percepção sobre o filme, que rompem com o tempo e a percepção da realidade? Gente, realismo não significa filmar a realidade tão como ela é, sabe? A sensação de realidade, a verossimilhança, ela se dá pela sensação dessa realidade, percebe? Então, se eu filmar a janela aqui da minha casa por 2 horas, isso não vai dar sensação de realidade dos eventos acontecidos, tal como um filme montado. Saca? Então a montagem, sim, ela transmite realidade. Ela pode transmitir realidade. Beleza?
A questão é que existem montagens e montagens. Montagem é uma técnica que emprega um determinado uso. Se o uso dessa montagem for para, enfim, fins modernos, caóticos, etc. Então, claro, isso não vai trazer uma perspectiva realista. Mas, se for para um uso específico, sim, ela pode ser aplicada para isso. Porque, tipo, aí depois dá tudo 3D, você fala, a magia do negócio, cara. Falar, e Matrix, moleque? Já viu Matrix com crítica agora, depois de adulto? Ah, não. O 1 nunca mais vi. O 1 Assim, é eu- menos, mas o 2 e o 3... Não tô falando, eu amo, tá? Eu amo os filmes. Mas os efeitos, moleque, é inacreditável. Do nada vira um videogame dos anos 2000, assim. Tipo, Keanu Reeves vira um bonecão 3D. Poligonal. Totalmente fora da realidade, assim, é tosco. E o surreal, pra quem tem agora 15... Gente, Maligno. A cena lá da luta lá de Maligno é isso. Se você ficar pausando o filme pra ver como é que é tosqueira total. São os efeitos especiais toscaços. Mas dane-se, é maravilhoso. A cena é maravilhosa. A cena é maravilhosa. Por quê? Porque não importa. Não importa. Caguei se os efeitos especiais são realistas ou não. O que importa são os usos empregados pra esse meio. Sério? 16 anos, vai ver. E olha, eu quando tava dando aula, ia mencionar Matrix, pra dar algum exemplo, eu perguntava, era papo de 20% da sala que tinha visto Matrix. Nossa. Não tem dimensão. Você nunca viu, Pacini? Pacini nunca viu Matrix. Pacini tem 24, hein? Inacreditável. Cara, e assim, a sensação pra gente na época era de um corte de paradigma total, né? É. Matrix muda o cinema. Foi. Sim, Foi um E corte. hoje é tosco. é tosco. Tosco é forte demais. Tosco é forte demais. Torturante ver o Felipe Neto falando. Gente, assim. O Felipe Neto não é um especialista de cinema. Apesar dele de vez em quando falar como se fosse o dono da verdade e tudo mais, né? Mas ele não é um especialista de cinema. Eles estão conversando ali numa boa, como pessoas. Sabe? Que não são cinéfilos, que não estão de fato interessados com o cinema. Estão conversando só. Então, assim. Não vi um problema no vídeo, não. É só usar o vídeo mesmo pra debater algumas questões, pra gente discutir. Mas não é um vídeo problemático, não vejo como problemático, não. Certo? Curtiram?